Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado aposentado e moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje são 28 de julho de 2025. Primeiro agradeço a Deus por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão que dá o seu like, seu dislike, faz os seus comentários. Muito obrigado. Eu estou muito feliz. Aos 745 inscritos no meu canal. E a proposta continua, até o final do ano nós ultrapassarmos os 1.000 inscritos. Conto com sua ajuda, com a sua colaboração, peça para um amigo, para uma amiga, para sogra, para ex-sogra, para cunhado, ex-cunhada, para que a gente possa crescer. Muito obrigado a você, amigo, que está se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado. Obrigado a esses 79 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito bom, estou muito feliz. Opa, tirei aqui o microfone. Vamos lá, volta o microfone. Hoje, assim, roubo de cabos elétricos, né? Isso é um problema sério. Parece a gente aqui em Santa Cruz do Capibaribe, não sei se isso ocorre, eu não sei, mas tomara que não. Mas no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades é muito frequente. As pessoas, né? Porque o cobre é um elemento químico, né, o que tem mais capacidade de armazenar, de conservar a transmissão, um condutor de energia. Então, os fios elétricos e de comunicações têm o cobre porque ele acumula mais, a perda é menor. Acontece que o cobre é um mineral bastante, com preço bastante acessível, bastante caro, e as pessoas, né, precisam vender ele a não sei quanto custa um quilo de cobre, mas é um bom dinheiro. Então o que acontece? Pessoas de má fé roubam os fios, né, para extrair o cobre, leva aqueles ferro velhos, oficinas de ferro velhos, tira o cobre e vende no mercado negro. Isso é lamentável que isso ocorra. Tal furto, além de provocar a queda de energia e a interrupção, né, de fornecimento de energia, ele tem matado muita. Só em 2024 foram 88 vezes, né, interrupções de energia em consequência do roubo, do furto de cabos elétricos. Roubo, né? Mas certo roubo, porque tem violência, quando ele destrói quando ele corta o fio já está praticada a violência, então é roubo. De 2014 a 2024 ele matou 342 pessoas, né? Geralmente muitos vão dizer, que bom, estava roubando, foi bom morrer. Não, gente, são seres humanos. Geralmente essas pessoas são pessoas carentes, pessoas pobres, que são, vamos dizer assim, não sequestradas, mas eu esqueci a palavra, eles são chamados pelos traficantes, pelos ladrões, né, e mandam humildes lá, ganha R$ 100, tirar tantos quilos ou tantos metros, né, de fio. E ele acaba, com ingenuidade, acaba lá tocando no fio eletrizado e acaba morrendo. Isso não é porque ele é um ladrão de fio que ele deve morrer. Ele ali é uma necessidade. A gente tem que olhar também o ser humano pela necessidade. O Estado não ampara a sociedade, não dá educação, não dá escola. Aí o que acontece? Ele, quando começa a crescer, começa a precisar de ganhar dinheiro, que ele tem o direito dele de ter dinheiro, aí infelizmente vai para o caminho do roubo. Mas nem por isso a gente tem que desejar a morte dele. Cabe, portanto, às autoridades, né, fazer uma boa investigação nos ferro velho, nessas desmanchas da vida, de carros, de peças, né, que acaba sendo também o desvio de cobre para fins ilícitos, né? O Brasil paga, já mudando de assunto, sim, ainda dentro desse roubo, que parece uma coisa inútil, não faz a menor diferença em pequenas cidades, mas isso é muito importante a gente combater isso, por quê? Porque o desfalque, né, o prejuízo que as operadoras de energia elétrica têm por ano é enorme com relação ao furto de cabos elétricos, né, de fios elétricos para a extração do cobre. E isso vai, obviamente, não vai para os acionistas das empresas elétricas, vai para a nossa conta. Quando eles vão aumentar a tarifa, ele já inclui o roubo, o desvio, né, do furto de energia, que é um assunto também polêmico, chamado gato, né, que todo mundo gosta de fazer, mas todo mundo pinta-se de honesto, pede fim da corrupção, mas tem um gato na sua casa.
Esse é o grande problema, que nem uma faculdade há uns anos no Rio de Janeiro, ela dava aula de ética e ela fez gambiarra para não pagar a conta de água, falsificou o hidrômetro da empresa de concessionária de água no Rio de Janeiro. Então, o brasileiro, isso lá, vamos lá em da Mata, né, que é um grande sociólogo nosso, ele fala assim, o brasileiro dentro de casa é capitalista, na rua é comunista, né? Tem um livro dele que é mais ou menos assim. E de fato, isso é falta de ética, né? No Brasil a gente faz o gato de energia, faz o gato net. Claro que eu estou isentando as pessoas no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, porque eles são obrigados a ter o gato net, o gato é de energia, o gato de água, porque os traficantes, né, o crime organizado já domina as áreas e não adianta querer você ser honesto num lugar onde todo mundo é desonesto, né? Porque por opressão, por ausência do Estado, né? O Estado não tem presença, aí o que acontece? Entra o crime organizado e cobra o gás, cobra, né, essa é uma situação. Agora, isso vai o quê? Operar o mais caro, né? Quem é honesto, quem paga a sua conta de luz, vai pagar uma conta muito maior em decorrência dessas fraudes, desses roubos, desses furtos que ocorrem. É triste, é triste. Mas a minha preocupação aqui é a gente fazer uma análise, né, das situações do dia a dia, para a gente melhorar na nossa educação, para a gente ter consciência que a gente tem que ser honesto mesmo, honesto dentro e fora de casa. Não aceitarmos, se pudermos evitar, vamos evitar o gato, vamos evitar o passar a perna, vamos evitar comprar a peça. Ah, a peça na concessionária do veículo X é R$ 100, vai no ferro velho e compra por 50. Ah, consequentemente, a do ferro velho pode ter sido de um carro roubado, pode ter sido de um pai de família que foi morto por um ladrão, né, desse carro que levou para a oficina para o desmonte, para o desmanche. É essa consciência que a gente precisa de mudar. Essa mudança, ela depende de nós, né? É claro que no Brasil existe uma ausência enorme do Estado, quando não educa, quando não forma educadores, quando não forma o educando de uma maneira ética, de uma maneira moral, porque o governo não tem moral, o governo não tem ético. Tanto é que eu vou falar agora do assunto, que diz o seguinte: Brasil paga 4,4 bilhões a pessoas mortas. Isso é a matéria do jornal do Estadão, né? Deixa eu ver se é do Estadão. Do Estadão de 27 de 7 de 2025. Desconto do além. Segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, que é o órgão que fiscaliza as contas, que aprova as contas do presidente da República, ele é o Tribunal de Contas, para quem é concurseiro, não é um órgão do Poder Legislativo, tá? Ele auxilia o Poder Legislativo, tá? Ele é auxiliado do Poder Legislativo, ele presta conta. O presidente da República e os ministérios e todos os órgãos federais, quem recebe dinheiro, trabalha com dinheiros públicos, tem a obrigação de prestar conta, e é o Tribunal de Contas que diz se está certo ou não as contas do governo. Então, assim, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, o governo paga uma média de 4,4 bilhões de reais de aposentadorias, pensões e salários de pessoas que já morreram. Isso parece piada, mas não é. Está no relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União, pago pelo INSS. Não chega o que eles tiraram dos aposentados, né, os chamados confederações, sindicatos que descontaram sem autorização dos aposentados, essa famosa onda, mais um rombo na Previdência. 4 bilhões e meio de reais desviados, pagos para pessoas que já morreram. Por mês, esse valor é de 28 milhões de reais. Segundo o Estadão de hoje, 28, no editorial que eu não li, mas eu adotei o valor, as despesas da Previdência Social, que inclui essa fraude de 4 bilhões e meio de reais para pagamento para pessoas mortas, que já morreram, está em 2,5% do PIB. Está ingovernável. A nossa Previdência Social está ingovernável, está sem controle. Nós perdemos. E a Previdência Social é fundamental para garantir as aposentadorias, os benefícios das pessoas. Por exemplo, eu sou um aposentado. Você está defendendo o seu lado? Não, mas todos os aposentados do Brasil dependem da Previdência Social, todos aqueles que têm o LOA,
que é o benefício de prestação continuada, maiores de 65 anos que não conseguiram se aposentar, mas tem um benefício. Honestamente, né, ele não consegue. Trabalhador, necessitado, o pobre, o carente, no Brasil não consegue. Essa contradição. Né? Eu queria até um livro de literatura que tem uma linguagem na literatura que eu não me lembro agora. O governo nega os benefícios aos vivos, que são aqueles trabalhadores honestos, que não tiveram chance de ser cidadãos porque foram analfabetos, não tiveram chance de uma boa educação, hoje não contribuíram para a Previdência Social, hoje com 65 anos, ou portadores de alguma deficiência, não tem com que sobreviver. Aí pede o LOA, o governo nega. O trabalhador rural que não teve direito à terra, não teve direito à propriedade, porque as terras pertencem aos grandes latifundiários. Nós não fazemos a reforma agrária. Ah, Antônio, isso é um tema perigoso, falar de reforma agrária. Não, o Brasil precisa fazer uma reforma agrária assim. Mas uma reforma agrária honesta, não é do MST, não. Tá? O movimento do MST eu não apoio, não. São vigaristas, que são ligados ao PT. Tá? Então esse valor, como falei, de 28 milhões de reais por mês. Como falei, há um contraditório. O governo paga benefício para quem está no céu. Esse valor, segundo o Tribunal de Contas, de 2016 a 2025, o governo pagou a mais de 275 almas que estão no céu ou no purgatório. Essas almas fui eu que inventei, tá? De 2016 a 2025, o governo pagou mais de 275, a mais de 275 pessoas falecidas. Não me venha dizer que é o pobre coitado, não. São quadrilhas com cargos políticos indicados pelos deputados lá no INSS. Não é um Zé das Couves que vai ao INSS e prova que a pessoa já morreu e continua recebendo. É porque 28 milhões por mês, gente, é uma estrutura. É como esse caso agora que a Polícia Federal está em calço dos fraudadores, dos aposentados que estão em busca de ressarcimento que o governo começou a pagar esse mês. Que, aliás, ele ofendeu os empregados, aos aposentados que foram descontados. Ele agride porque ele está exigindo que as pessoas procurem ou o INSS ou a agência dos Correios. Não precisa não, era só botar na conta. Isso é desonestidade. Não precisava disso, do governo exigir que o aposentado vá ao Correio se humilhar numa fila, ficar dias e dias, como é o Correio aqui de Santa Cruz de Capibaribe, o pior Correio do Brasil, e do INSS que não vai atender com decência, porque não tem funcionário, não é culpa dos funcionários de lá não. Lá acho que o posto do INSS de Santa Cruz de Capibaribe tem mais terceirizado do que funcionário do INSS para atender aos pobres, que o procuram. Mas infelizmente, isso, por gente, 28 milhões por mês. Eu lembro no caso, na década de 70 e 80, tinha uma georgina que era advogada, aposentou e ganhou bilhões de reais, desviou bilhões de reais. Até hoje lá tem um processo dela, acho que não acabou no Rio de Janeiro. Não sei se ela é viva ainda. Foi presa, a Georgina, famosa Georgina. Muitas georginas ainda estão vivendo. A Georgina, lá no cartório de RGI, quando fala o nome dela lá, já está tudo arquivado num arquivo só, porque é tanto apartamentos, tantos imóveis que tinha em nome dela, que acho que o Rio de Janeiro ela conseguiu comprar os apartamentos, todos os apartamentos do Rio de Janeiro por causa das fraudes do INSS. Ela cumpriu pena, ela está presa, mas os bens delas foram penhorados. Até hoje eu acho que esse processo da Georgina não terminou. Mas tem esse caso dos aposentados, tem esse agora. O Brasil paga por 28 milhões e 275 mil pessoas recebem aposentadoria quando estão no céu ou no purgatório. A gente não sabe onde eles se encontram. Mas alguém está recebendo. De repente são pessoas honestas, tá? Não vamos culpar os mortos, não. Porque muitas pessoas que morreram, pessoas honestas, estão lá enterradas, e que Deus as ilumine, Deus as perdoe se elas fizeram, mas muitas pessoas estão sendo usadas por espertalhões que vão lá nos cartórios e alguma coisa, pega certidão,
faz alguma mutreta lá e recebe, continua recebendo os benefícios dela. Não é culpa, não vamos culpar, eu não acho que os cartórios têm culpa, porque os cartórios têm que informar, os cartórios de registro de pessoas naturais, acho que tem uma vez por mês, tem que informar quantos nascimentos e quantos óbitos ocorreram em determinado município. Mas como eu falei, as informações no Brasil não se juntam. O governo federal não quer que os dados se juntem, se unam. O INSS não tem acesso aos cartórios, os cartórios não têm acesso ao INSS. Então o INSS paga 275 mil pessoas que já morreram, continuam pagando por falta de sincronia entre os cartórios de pessoas naturais, que têm a obrigação de enviar a certidão de óbito para um órgão. Né? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, quem fiscaliza isso? Mas esses dados não se comunicam, porque não pode acontecer uma coisa dessa. 4 bilhões de reais. E aí, não, vamos reformar a Previdência. Quando reformar a Previdência, não, vamos desvincular o salário mínimo da aposentadoria, vamos desvincular o salário mínimo do benefício de prestação continuada, sempre pagando o pobre. Porque se desvincular do salário mínimo, o aposentado não vai ter aumento mais de salário. O salário mínimo já aumenta uma miséria. Né? Já é uma miséria, o salário mínimo já não serve para nada. Ainda quer desvincular a aposentadoria do aumento real do salário mínimo. Quer dizer, é para matar o pobre de fome. Agora, esses pilantras que são indicados por políticos, por deputados, por senadores, para gerenciar órgãos do INSS e permitirem que isso ocorra. Porque isso é negligência, é má fé, é falta de competência. É o desleixo, é o descaso da administração pública. Infelizmente. Né? Vamos lá, eu vou mudar de assunto. De novo, porque esse assunto ele me irrita. Mas antes que eu fique bravo aqui, né? Vamos lá. Trump adota Bolsonaro. Bolsonaro é filho de Trump, né? Segundo o diretor da consultoria Eurásia, que é uma das maiores, ou a maior do mundo, né, empresa de consultoria, só bilionários é que têm acesso aos dados dela. Os Estados Unidos não recuarão e as medidas antecipadas, anunciadas por Donald Trump para entrarem em vigor em 1/8/2025, portanto, sexta-feira, dia do meu terceiro vídeo da semana, quando produtos brasileiros que entrarem nos Estados Unidos serão taxados em 50%. Pois Trump enxerga-se no drama de Bolsonaro. Porque Trump também é um réu. O Trump também está condenado. Trump também é um golpista, como ele fez em 2001, lá quando invadiu, em 2000, não, acho que foi em 2000, não me lembro, ele invadiu o Capitólio em 2020, né? Que não queria que deixasse que o Joe Biden assumisse. Então o Donald Trump não quer abrir negociações com o Brasil, ele vai deixar, né, até o julgamento final do Bolsonaro, porque ele acha que pressionando eles vão intervir no STF e vão dizer, não, Bolsonaro vai ser aperdoado. Vai não, Bolsonaro vai ser julgado e processado conforme o devido processo legal. Bolsonaro teve a chance de falar, deu lá o seu depoimento, foi aquele ridículo, onde ele fez ali um depoimento ridículo, negou tudo, aceitou tudo, declarou que fez o golpe, né, quando ele disse que negociou depois do apuração, né, do resultado, ele sabia que não tinha como ganhar e chamou os ministros para discutirem o golpe. Né? Então, afinal, Bolsonaro não tem que ser punido. Porque senão vira bagunça, né? Infelizmente, é essa a notícia má que eu tenho que te dizer. Vamos ter muitos prejuízos? Vamos. Muito desemprego? Vamos. As empresas vão demitir, os salários vão serem, vamos dizer assim, vai porque quem exporta para os Estados Unidos, laranja, né? Suco de laranja, carne, café... Claro que haverá mas isso não é eterno. Não há de durar, há de eterno. O governo dos Estados Unidos também vai uma hora dizer, não, gente, agora nós vamos negociar de novo, porque ele está inegociável, vamos dizer assim. Porque tem alguma coisa que a gente não pode negociar com os Estados Unidos, a gente pode negociar tudo. O que a gente não pode negociar com os Estados Unidos é a soberania. Né, de dizer que nós vamos libertar Bolsonaro. Não, Bolsonaro vai ser julgado pela corte, conforme determina os nossos ordenamentos jurídicos, vai ser punido, se pegar lá as penas, vamos lá, a dosimetria da pena, que é competência dos magistrados,
vão dizer quantos anos o Bolsonaro vai ser condenado, se vai continuar a prisão domiciliar ou não. Isso aí é uma questão do tribunal. O que a gente não pode é dizer, não, vamos livrar o Bolsonaro para atender os caprichos de Donald Trump, porque ele está multando 50% do nosso produto. Não, senhor. O filho de Jair Bolsonaro, com Jair Bolsonaro, toda a família Bolsonaro, que entraram para o rol da história, né, para o panteão da traição, são os maiores traidores da pátria. Porque eles estão lá cavando, né, lutando, trabalhando, o filho, neles não, o filho de Jair Bolsonaro, acho que é o 03, está lá nos Estados Unidos tentando, conversando com os lobistas lá, tentando, vamos dizer, punir, né, o Brasil com sanções de 50% de taxação, além de que ele quer cortar o visto dos ministros do STF. Parece que essa semana outras autoridades serão proibidas de entrar nos Estados Unidos. Mas isso passa. Pode ser que ele demore 1 ano, 2 anos, não importa. Nós temos 200 anos de tradição de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Os empresários americanos sabem da importância do Brasil. O Donald Trump sabe da importância do Brasil. Está fazendo de pirraça, mas a gente não pode vender a nossa soberania. A gente tem que suportar, a gente tem que aguentar e dizer a Donald Trump, aqui tem juiz. Essa expressão vem da França. Que o rei da França chegou, ele queria aumentar o palácio, né, e mandou que o morador vizinho saísse. Eu quero aumentar o meu palácio, eu vou tomar sua terra, sua casa. O rei disse não, o morador humilde disse não, senhor, mas eu sou o rei, disse, mas na França tem juiz. E ele foi à corte e a corte deu razão ao vizinho do rei e ele não pôde aumentar o palácio. Então, isso é uma história verdadeira, né, que está nos anais da história e que a gente tem. Então, no Brasil tem juiz. Quem tem que julgar Jair Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. O Poder Legislativo tem que ficar na sua função, o Poder Executivo tem que ficar na sua função. Jamais poderemos aceitar a interferência do governo americano aqui na nossa soberania, senão nós nos desmoralizamos, né? Vamos lá, eu agora vou falar de uma coisa. Pedreiro robô. Só falta essa, né? Os robôs já chegaram à construção civil. Os robôs pedreiros podem trabalhar 24 horas por dia, né? Eles foram desenvolvidos na República Tcheca e são capazes de levantar sozinhos uma estrutura de uma casa inteira em apenas um dia, com produtividade 10 vezes maior do que a do ser humano, né? Esta novidade vai atender à falta de mão de obra no Reino Unido, né? Que bom, né? O Reino Unido falta pedreiro, ele agora inventaram o robô pedreiro. Ele levanta uma casa, por exemplo, o robô levanta sem andame, não precisa de andame, ele levanta uma parede de 3,6 metros de altura e é operado para trabalhar de forma contínua, ou seja, o robô não tem férias, não precisa de 13º salário, não precisa de descanso, não precisa de descanso semanal remunerado, não tem hora extra. Já imaginou se quando chegar essa indústria no Brasil? Gente, parece piada, mas não, isso é importante, tá? Essa notícia está no Globo de ontem, né, de 27 o Reino Unido está feliz, né, porque lá tem uma carência de construção de muitas casas e falta mão de obra. Porque um país rico como a Inglaterra, aquele empregado como pedreiro, servente e tal, eles desaparecem, né? Agora, como falta, eles vão ter que pagar muito para uma pessoa especializada, eles inventaram o robô constrói as suas casas. É um fenômeno do futuro? Não, é do presente, né? Não vamos falar do futuro, não. A inteligência artificial está aí para isso, todo mundo tem que procurar saber o que é a inteligência artificial, inclusive eu, que sou um leigo no assunto, mas vou pesquisar. E o robô está aí para nos assim, concorrer. O que vai acontecer? Vai faltar emprego? Eu acho que temporariamente, sim. Nós precisamos de mudar, né? Vamos mudar a forma de trabalhar. Vamos mudar a forma de pensar com a inteligência artificial. Vamos mudar a nossa forma de educar. Porque sem educação, sem conhecimento, né, uma coisa eu posso dizer claro, o robô ou a inteligência artificial é memória de máquina, tá? Então tem uma generativa, criativa, não vou entrar nesse detalhe que eu não conheço. Mas uma coisa que a máquina nunca terá é o amor, é a paixão. Né? A máquina ela vai fazer cálculos, vai aproximar, vai juntar,
vai sintetizar, vai analisar, vai catalisar, vai fazer um excelente trabalho, mas a paixão, o amor e a criatividade é nossa. É patrimônio do povo, do homem, né? A inteligência. Então, não é para assustar ninguém. Agora, num país como o Brasil, que ninguém leva a sério a educação, a inteligência artificial vai trazer muitos problemas. Muitos problemas mesmo. Porque ou se investe em educação, ou nós vamos ter sérios problemas. Do visto dessa questão, que isso já é uma realidade, né? Segundo o jornal Globo, já tem robô trabalhando na construção civil no Reino Unido. Isso para trazer para aqui é um pulo. Porque a Tchecoslováquia vai querer vender, a República Tcheca vai querer vender milhões de unidades desse robô. E as indústrias vão começar a comprar. Então, hoje já está pouco a mão de obra, né? Aquela migração do nordestino para a construção de São Paulo e Rio nos anos 40, 50, 60, quando quebrou a borracha, né? Quando a crise da borracha se elevou, né? Da década de até 1939, 40, o nordestino migrava para a Amazônia para tirar leite da borracha, né? Para extrair o látex. Como a borracha, né? O Senegal produziu a mesma coisa, o preço da borracha caiu no mercado internacional, a zona norte do Brasil vai à falência e eles vão para onde? A indústria, a agricultura queima o café, perde valor no mercado internacional, o governo Getúlio Vargas compra o café para queimar, para ver manter o preço, mas os fazendeiros de São Paulo foram para onde? Para a cidade construir prédios. E levaram o quê? Aí o nordestino deixou de migrar para a região norte, foi para a região sudeste, Rio e São Paulo, na construção civil. Hoje isso não acontece mais. Eu me lembro na década de 80, eu vim aqui no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro desde 1976, eu vim aqui no Nordeste de passeio e achava a cidade só com idosos. Acho que até eu já falei num vídeo aqui. Eu falei, mas por quê? Porque os jovens naquela época eram obrigados a ingressar, a irem para o Rio de Janeiro e São Paulo trabalhar em obra. Porque aqui no Nordeste não tinha. Só a partir de 73, 74 é que começa o Fundo Rural, primeiro, o plano social, né, do governo, mesmo na ditadura militar, que era meio salário mínimo para o chefe de família. Isso já tirou a fome, acabou com muito o programa de distribuição de renda. O melhor programa de distribuição de renda é a aposentadoria do trabalhador rural, que conseguiu, né, um salário mínimo, a partir de 88 com salário mínimo, né, que ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo. Aí o que acontece? A economia do Nordeste tomou um novo impulso. Hoje você vê jovens bonitos indo para a faculdade, com aquele sorriso da juventude, indo para suas escolas. Isso é muito bom. Na década de 80 isso não existia, porque as pessoas migravam para São Paulo e Rio de Janeiro para a construção. Hoje a construção civil não precisa mais de mão de obra. Por exemplo, aqui chamava-se os retirantes, né? Iam para a zona franca, para a zona da mata cortar cana. Hoje isso não existe mais. Então, o robô, quando entrar na indústria no Brasil, temos que mudar a nossa concepção de vida, porque a máquina vai substituir o homem em muitas atividades. Mas isso não é o fim do mundo, encontraremos saídas. Ok, gente? Muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser.